Mateus 8, 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 14, de 22 a 27. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quem aqui já passou por uma tempestade? Já enfrentou uma tempestade? Todo mundo já passou por uma tempestade, né? Tempestade que eu digo é chuva mesmo. Chuva, é chuva, chuva. Em 2013 eu trabalhava no centro de Vitória, na Praça 8, e eu saía às 6 horas da tarde. E foi um dia muito especial. Eu saí e eu percebi que já estava chovendo muito e aconteceu algo que eu nunca tinha visto, nem antes e nem depois daquele dia aconteceu de novo. Começou a encher a rua, Jerônimo Monteiro começou a encher e a água começou a entrar no hall do prédio. Ele entrando no hall do prédio já caía no poço do elevador. Eu achei aquele estranho, não tinha chegado lá ainda, mas já estava ali na beiradinha. E eu tinha duas opções só. Ou eu voltava para a minha sala e ficava lá no escritório, esperando a chuva passar, ou eu resolvi enfrentar a chuva. E eu tomei das duas a pior das decisões. Eu resolvi enfrentar a chuva e pegar o ônibus e vir para casa. E são 6 horas da tarde. Eu vou para o final, para depois contar o meio. Eu cheguei em casa às 4h30 da manhã. 2013. Também? Aqui na Serra foi um caos. A minha rua faz uma barriga, aquilo encheu d'água, não foi, Margarete, Samuel? Aquilo ali ficou cheio d'água, um negócio que a gente nunca tinha visto. Eu cheguei em casa às 4h30 da manhã. E aí eu me lembro que eu fui para o ponto de um ônibus, e a gente ficava em cima dos bancos assim, né? Para poder não tomar chuva, mas não adiantava nada, porque os ônibus passavam, jogavam água na gente, e tanto fazia, se ficar embaixo ou em cima, você estava molhado. E eu consegui pegar um ônibus, mas chegou ali no comecinho da Avenida Vitória, o ônibus parou, não passava mais. E aí parece que o pessoal do ônibus já se conhecia há 10 anos, né? Ah, tem biscoito aqui, tem água, e criança chorando, aquela confusão, e a chuva caindo, mas caindo com força. E, de repente, o motorista sumiu. O motorista simplesmente largou o ônibus e foi embora. A gente não sabe até hoje onde foi parar aquele motorista, mas ele largou o ônibus lá. E nós ficamos ali, até que um grupo resolveu sair e caminhar. Oh, nós vamos ficar aqui a noite toda, vamos embora. E aí entramos, a água batendo aqui. E a gente começou a andar. Na época, aquela avenida que tinha ali, que tem um canal, como é que chama aquela avenida aí? Leitão da Silva, estava em obra, tinha uns buracões imensos ali, e aquele grupo de pessoas, ninguém se conhecia, mas todo mundo se solidarizando um com o outro, e na hora de passar naquela rua ali, a gente tinha o Unimed ali, a gente ia passando ali, a gente dava as mãos para poder, se um caísse no buraco, os outros seguravam. Nós fomos passando, saindo na Avenida Vitória, e eu vim andando, irmãos, reta do aeroporto, cheguei lá no São José. Quando cheguei no São José, eu já estava que não aguentava mais de andar. E a minha ideia era até dormir na recepção do hotel, da parte do hospital. Se eu vou lá para a recepção do hotel, eu vou ficar lá, eu vou dormir lá naqueles bancos lá. Aí veio um ônibus vazio e consegui pegar o ônibus. 4h30 da manhã eu cheguei em casa. Mas não foi mole, viu, pastor? Pegar uma chuva daquela dali, eu nunca tinha pego aquilo dali. E eu cheguei em casa, no outro dia não consegui trabalhar. Liguei para a empresa, para sair da empresa, e disse, não, hoje não tem condições. Eles não sabiam o que tinha acontecido, né, porque eles são de Belo Horizonte. E eu disse, não tem condições. Contei o que aconteceu e eu falei assim, hoje eu vou ficar em casa descansando.
Mas foi um temporal terrível, uma coisa terrível. Isso, a gente olhando do ponto de vista do fenômeno da natureza, né, que aconteceu naquela época, eu nunca tinha visto antes e nunca vi depois. Mas existem temporais que acontecem na nossa vida, que elas não são temporais de água, mas são turbulências que acontecem e que a gente passa por aquela situação e que muitas vezes parecemos que estamos sozinhos. Esse texto que nós lemos, ele também é descrito em Marcos, no capítulo 4 e no capítulo 6, né? Jesus acalmando a tempestade. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. Ele estava ali. E na segunda tempestade, Jesus não estava dentro do barco. Ele foi ao encontro de quem estava dentro do barco. Então, nós vamos aprender muitas coisas nesses dois textos, que são coisas interessantes, porque muitas vezes nós passamos por tempestades na nossa vida, e aí pensamos que Jesus está com a gente, mas olha, eu acho que Jesus está dormindo. Não é possível. As coisas estão tão turbulentas, eu não consigo raciocinar, eu não sei como eu vou sair dessa situação, e parece que Jesus está dormindo. Muitas vezes a gente pensa que Jesus está fora do barco da nossa vida, e a tendência é essa. Irmão, não pense que você está pecando só porque você está desse jeito. Nós somos fracos, nós não somos nada. E qualquer saculejozinho, a gente tem a tendência de cair, esmorecer e achar que Deus não olha mais para nós, que Deus não está cuidando de nós, mas tenha certeza que Deus cuida de nós. Nós vamos fazer a comparação desses dois textos e vamos observar como Deus age quando Ele acalma essa tempestade. O primeiro pensamento, a primeira interrogação, a primeira coisa que vem na cabeça é: o problema é grande demais. Acho que todos nós já passamos por problemas na vida em que em algum momento a gente acha que aquele problema é maior do que a nossa capacidade de resolver. E a tendência é a gente achar que o problema é muito grande porque nós queremos resolver o problema. Nós queremos pegar o problema e dar a solução que nós entendemos que seja melhor. Não temos a paciência de esperar em Deus a ação do Espírito Santo em nosso favor, Deus se mover em nosso favor, né? O primeiro pensamento que nós temos da tempestade é que o problema é grande demais. Achamos que as coisas estão difíceis demais e ela está fora do nosso controle. Quando nós temos conhecimento da consistência da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a maturidade cristã e cremos no Senhor e sabemos em quem cremos, as coisas se tornam muito mais fáceis de ser enfrentadas, a despeito de muitas vezes ficarmos com medo. Mas quando nós sabemos a quem nós servimos, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. O grande problema, e às vezes a gente encontra pessoas assim, irmãos nossos, queridos, que estão passando por problemas e começam a achar que Deus não olha mais para ele, que ninguém mais olha para ele, que o problema dele é maior do que todo mundo, que todos os problemas, é porque essas pessoas não olham para Jesus. Muitas vezes elas olham para o pastor, elas olham para o seu líder de célula, elas olham para o professor da escola dominical, elas olham para o irmão ao lado. Então a sua fé, ela está firmada naquilo que as pessoas fazem, não naquilo que o Senhor é capaz de fazer. E aí na primeira turbulência que vem, ninguém se move em seu favor, as pessoas muitas vezes não percebem que ela está passando por dificuldade, ou não dão a dimensão que ela gostaria que desse aos seus problemas, e ela acha que ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me abandonou, por que eu estou passando por essa situação? Nós precisamos saber que junto com a dificuldade, Deus nos dá força para vencer. Em 1 Coríntios 10, 13, a palavra de Deus nos ensina que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que possamos suportar. São palavras do Senhor. São palavras que devem ficar gravadas no nosso coração, na nossa mente,
para que todas as vezes que enfrentarmos problemas, todas as vezes que enfrentarmos dificuldades, sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Sabemos que tem um Deus que olha por nós, que move em nosso favor. Sabemos que tem um Deus que basta um mover dele em nossa direção para que todos os nossos problemas caiam por terra. Mas muitas vezes nós somos levados a esses problemas para que possamos experimentar o poder de Deus. Quando nós passamos por tempestades, Jesus prova que Ele é maior que tudo. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco, Mateus 8, 24, para mostrar que Ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas. E não há por que se apavorar. Não precisamos temer, porque a palavra de Deus nos garante o seu socorro. Na segunda tempestade, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, mostrando que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, os céus e o mar. Irmãos, aquele grupo de pescadores que estavam ali, tanto num barco quanto no outro, eram homens experientes. Não era como eu e você, não, está acostumado aqui no ar-condicionado, eram homens da luta, do dia a dia, acostumados todo dia a sair para pescar. Conheciam profundamente o seu ofício, conheciam profundamente a sua área de atuação, o seu terreno de atuação. Eles dominavam aquilo dali. Nós temos muitas vezes a tendência de achar que nós, nos dias de hoje, por causa de toda essa tecnologia que nós temos, nós somos mais inteligentes do que aqueles homens do passado, mas não somos, não. Nós só estamos nessa condição porque aqueles homens eram muito mais inteligentes que nós. E trouxeram para nós todo o conhecimento que eles foram adquirindo, sem tecnologia. Hoje a gente vai no Google, né? Digita alguma coisa lá, a resposta vem. Está ali, ó. Você quer saber alguma coisa, vai lá e vê. Eles não tinham isso, não. Eles tinham que testar, buscar, experimentar. Eram homens inteligentes, experimentados, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E eram homens que estavam ali experimentando aquela situação. E olha aqui no texto de Mateus 8, Jesus entra no barco e eles seguiram a Jesus. Uma coisa que serve de ensinamento para nós hoje é que quando Jesus está na frente, nós podemos seguir. Podemos colocar o pé dentro do barco. E outra coisa, só experimentou o milagre de Deus quem se aventurou a entrar naquele barco. Se você não se aventurar a entrar no barco, você não vai ver o milagre de Deus. Você não vai experimentar o poder de Deus. E muitas vezes a gente quer um lugar de conforto, né? Vamos sentar no lugar, está tão bom do jeito que está, não vamos mexer não, que vai estragar, né? Está tão certinho assim, não vamos experimentar algo novo, não. Mas Deus tem sempre algo novo a mostrar para nós, e nós precisamos experimentar o algo novo, e às vezes experimentar o novo do Senhor significa entrar num barco que vai enfrentar a tempestade. Aqueles homens puderam ver o milagre de Deus, os que ficaram em terra no conforto não viram. E às vezes a gente quer ficar em terra. Eu não vou não, porque o tempo está ruim, o tempo está balançando, não dá para ir. Uma vez eu fui pescar e eu resolvi alugar um barco e chamar uns amigos para a gente ir pescar. E alugamos um barco de pescador, né? E aí cada um pagou uma taxa lá para o dono do barco e fomos pescar. Irmãos, não se aventure a fazer aquilo que você não sabe. Deixa para quem sabe fazer. Se você não sabe fazer, não faça. E eu arrumei aqueles irmãos, 8 irmãos, entramos no barco, eu escolhi o dia, escolhi a hora, escolhi tudo errado, pastor. Tem um tal de tábua de maré, né, Samuel? Samuel gosta de pescar, e tem hora que a maré está alta, tem hora que a maré está baixa. Lua cheia, o mar está agitado. Lua minguante, o mar está mais calmo. Eu escolhi maré cheia, lua cheia. Irmãos, eu comecei a passar mal quando entrei no barco. E fomos 40 quilômetros mar adentro. Eu quase morri, eu dei mais comida para peixe do que trouxe peixe. Aliás, eu não trouxe peixe nenhum, né? Eu não consegui nem pescar. Porque eu me aventurei a fazer coisas que eu não sabia fazer. Talvez se eu tivesse ficado na minha zona de conforto, em terra, eu não tivesse passado por aquela experiência. Mas às vezes a gente precisa entrar num barco e enfrentar a turbulência para poder entender o que Deus quer fazer conosco.
e o que Deus quer fazer por nós. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior que os problemas e as dificuldades que enfrentamos. Você está pensando que o seu problema está difícil? Jesus gosta de coisa difícil, porque é ali que Ele manifesta o seu poder. O segundo pensamento que nós podemos tirar desses dois textos é que quando a gente enfrenta uma tempestade, nós estamos sozinhos. É outro pensamento que nós temos. Mas as últimas palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, está lá em Mateus 28, 20, ele diz o seguinte: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está comigo, Deus está com você, não importa a circunstância, não importa a turbulência, não importa a tempestade, não importa o que você esteja passando, Deus está com você. É porque a gente não vê, a gente muitas vezes fraqueja, mas Deus está conosco, Ele nos sustenta. Quando passamos por tempestade, Jesus também mostra a sua onipresença. Ele mostra que Ele está em todos os lugares. Dá para chegar até o final. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos. E entrando no barco, seus discípulos seguiram. A presença de Jesus é garantia de que nosso barco não vai afundar. É a garantia. Você pode estar passando por qualquer problema na sua vida. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado hoje, qual a dificuldade que você está passando hoje. Mas creia, você não está sozinho. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante dele. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte e orava por eles. Muitas vezes nós podemos achar que Deus nos abandonou. As circunstâncias podem nos levar a pensar isso. Eu estou sozinho, Deus me abandonou. Mas Deus intercede por nós junto ao trono do Pai. Todos os dias, é nosso advogado. Ele fala por nós, fala por mim e por você, mesmo quando nós erramos, quando nós ofendemos a sua santidade. Deus está intercedendo por nós, defendendo a nossa causa diante do Pai. E essa solidão que nós podemos eventualmente sentir, ela não reproduz a realidade da nossa vida espiritual, porque Deus não nos abandona em momento nenhum. Ele está em todo momento, em todo lugar, onde quer que estejamos, Ele está conosco. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar os discípulos que nunca estão sozinhos. Ele vai sempre estar junto. Você está pensando que você está sozinho? Quanto mais difícil for, mais perto Jesus está. É nas dificuldades que nós experimentamos a presença de Deus. Quando as coisas estão bem, saúde, emprego, família, não tem problema de relacionamento, está tudo às mil maravilhas, nós começamos a colocar o crédito dessas coisas à nossa capacidade humana de resolver. Eu sou um bom empregado, eu ganho um bom salário, eu tenho um bom plano de saúde, posso manter a minha saúde, posso fazer um monte de coisa, e aí Deus começa a ficar de lado. Mas quando nós entramos na turbulência da vida, é que nós percebemos o quanto Deus está próximo de nós. Quanto Deus está juntinho de nós. Quem nunca passou por dificuldade, por favor, vem aqui, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Me abençoa para eu não ficar igualzinho a você. Mas todos nós já passamos por dificuldade, seja ela de saúde, seja ela financeira, relacionamento com filho, esposa, familiares, vizinhos. Né? Quem nunca foi importunado por um vizinho, aquele vizinho que bota som na maior altura de madrugada? Né, Margarete? Oh, Jesus, quanto tempo, né? Hoje está bom. É minha vizinha, mas não é ela não, tá, irmão? Nós sofremos no nosso prédio. Hoje está bom, hoje está beleza. Deus é bom, né? Terceiro pensamento, medo e falta de fé. As preocupações da vida, os problemas podem nos causar medo e falta de fé. Existem obstáculos que normalmente nos impedem de continuar caminhando. Um desses obstáculos é o medo. Nós começamos a sentir medo
medo do que estamos enfrentando, medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo se Deus vai agir hoje, amanhã ou depois, quando Deus vai agir, até onde eu vou caminhar nessa situação, quanto tempo eu vou estar no deserto. E entrar num deserto de problemas é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. No deserto, como é que é um deserto? Eu nunca fui no deserto, não. Alguém que já foi no deserto? Não. A gente só conhece televisão, né? Mas no deserto não tem árvore, é sol de dia, escaldante, calor de 40, 50 graus. O pessoal que está lá, foi para a excursão agora em Israel, está dizendo que lá em Dubai está quase 50 graus. Sensação de 50 graus centígrados, uma loucura. E à noite no deserto é muito frio. E que bicho tem no deserto? Bicho peçonhento. Né? É escorpião, é cobra. Então, você ser levado para um deserto, você não tem ninguém por perto, tem um terreno hostil, tudo contra você, mas sentir que Deus está contigo. É saber que existe um outro lado para sair. É saber que existe do outro lado algo melhor te esperando. É confiar que você pode descer na cova dos leões, você pode entrar na fornalha, mas Deus está contigo. Deus te dá a mão e vai com você. O quarto homem está lá, ele vai conosco, ele nos acompanha. Então o medo não pode fazer parte da nossa vida. O medo por si só faz as pessoas sentir-se em meio a uma tempestade. Pois o que duvida, lá em Tiago 1,6 diz, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A Bíblia traz para nós 365 vezes não temas, uma para cada dia do ano. É porque Deus não quer que você tenha medo de nada, porque Ele está com você. Mas se você tem medo, não pense que você está pecando por causa disso, não. A Bíblia traz isso, é só para você saber que Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Quando passamos por tempestade, Jesus mostra que podemos confiar nele. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tímidos, homens de pequena fé? O medo é uma mentira implantada por Satanás no nosso coração, na nossa mente. Na segunda tempestade, os discípulos mostram que eram medrosos, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Esses homens já vinham caminhando com Jesus há algum tempo. Não era avançado o ministério de Jesus até então, mas já tinham uma boa caminhada. Já dava para ter uma noção que Jesus era uma pessoa especial. Mas eles não sabiam a essência do Filho de Deus, não conheciam a sua essência. Confundiram ele com fantasma, disseram, quem é esse que dá ordem ao mar e o mar para, se cala? Quem é esse homem? Mostra que o nível de conhecimento deles com Jesus era muito pouco. E é um nível de conhecimento que hoje nós podemos gozar desse nível de conhecimento, de ter esse nível de conhecimento. Muitas pessoas podem achar que pelo fato daqueles homens serem protagonistas da vida de Jesus ali, eles tinham esse privilégio de ouvir o mestre. Mas, irmãos, coloque-se no lugar deles. Antes de Jesus, muitos outros se apresentaram como Messias. E aí eles encontraram o Jesus, Filho do Deus vivo, e até que fosse demonstrado que verdadeiramente aquele era o Messias prometido, é um tempo. Hoje nós temos tudo exposto para nós na Bíblia, muito fácil para a gente entender, mas aqueles homens eram protagonistas do tempo deles, eles viviam a história. Mas olha que eles até então não sabiam exatamente a dimensão daquele homem. Quando passamos por tempestade, Jesus mostra que podemos confiar nele. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos discípulos. Você está com medo? Alimente sua fé e tenha certeza que Jesus está contigo. Quarto pensamento e último. Por que estou passando por isso? Essa pergunta ela é clássica para todo mundo que está passando por problema na vida. Mas por que isso? A nossa tendência é buscar em Deus uma resposta para os dissabores da nossa vida, as nossas lutas, como se Deus tivesse que dar satisfação para nós daquilo que Ele já tem conhecimento.
Por que, Deus, eu estou passando por isso? Ora, logo eu, que sou um santo homem de Deus, não peco, não faço nada, logo eu. Nós temos essa tendência de questionar Deus, por que eu? E por que não eu? Miserável, homem pecador, indigno de sequer chegar à presença diante de Deus, só chego porque Ele me autoriza a chegar. Não é porque eu tenho algum merecimento, mas porque Deus abre a sua porta para que eu possa entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com Ele. E essa pergunta todo mundo faz, por que eu? Por que isso? Por que está acontecendo? Como se Deus tivesse que prestar conta a nós das coisas que acontecem na nossa vida ou que estão por vir. Davi, no Salmo 13, ele questiona Deus 4 vezes. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas lá na frente, ele diz, confio na tua graça. Confio no Senhor. Não importa o que eu esteja passando, mas eu confio no Deus Salvador. Quando passamos por tempestade, Jesus quer que o conheçamos melhor. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Na segunda, os discípulos declararam convictos, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Na segunda experiência, eles já sabiam quem era o Deus. Às vezes a gente passa por uma luta, sai do outro lado e não consegue tirar nenhum ensinamento daquele problema que passamos. E aí quando a gente se vê novamente naquilo dali, talvez é na segunda vez que a gente vai aprender que é verdadeiramente o Filho de Deus que está conosco. É verdadeiramente o Filho de Deus que me acudiu lá atrás e vai me acudir de novo. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para que os discípulos conhecessem mais profundamente Jesus como o Senhor das suas vidas. Você quer saber o que está se passando? Você quer saber por que está passando por essas tempestades? Não questione, apenas reconheça. Para a gente concluir, quando as tempestades vêm e se repetem, há uma oportunidade imensa de ver a manifestação do poder de Deus. E precisamos saber que Deus não perde o controle de nada. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas da nossa vida. Por mais desesperador que possa parecer, Deus está no controle de tudo. Deus não desampara os seus. Deus não vai desamparar você. Não importa o que você esteja passando agora, não importa a sua dificuldade, Deus não vai desamparar. Talvez a resposta de Deus para a sua vida não seja aquilo que você está esperando. Talvez a resposta de Deus seja completamente diferente. Isso não quer dizer que Deus desamparou. Muito pelo contrário, Ele está mostrando a soberania dEle sobre todas as coisas. E Ele é soberano, e Ele sabe o que é melhor. Muitas vezes nós imaginamos uma solução para o problema, entendendo que aquela solução é melhor, mas Deus sabe qual é a melhor solução para as nossas vidas. O que você tem pensado no meio da tempestade da sua vida? Que o problema é grande demais? Jesus é maior. Que está sozinho? Jesus nunca te deixa só. Sente medo ou falta de fé? Confia no Senhor, confia em Deus. Pergunta por que tudo isso? Para que reconheça que só o Senhor é Deus. Quantas tempestades você já passou na sua vida? Todas as vezes que passar por tempestades, deixe Deus operar. Deixe Deus manifestar o seu poder, a sua graça, a sua bondade sobre a sua vida. Tenha a oportunidade, o privilégio de ver o agir de Deus na sua vida. Não tente você encontrar soluções próprias e pessoais para aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós perdemos a bênção de ver o agir de Deus porque nós queremos dar a solução que nós entendemos que é melhor, enquanto Deus tem muita coisa para nos oferecer. Quando o povo sai do Egito e chega na divisa da terra prometida, eles entenderam que tinha uma solução pessoal para eles, para poder fazer, quando Deus tinha coisa muito maior,
Eles perderam a bênção de colocar os seus pés na promessa que Deus tinha para eles. Mas aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor, puderam ver e experimentar a bondade do Senhor. Que Deus possa, nesta noite, ministrar ao seu coração paz, tranquilidade, consolo. Você possa ter o sono do justo, você possa dormir o sono do justo, sabendo que Deus, o Senhor da sua vida, já está providenciando solução para os seus problemas. Deus cuida de você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, pela sua palavra, pela sua bondade para conosco, pelo seu cuidado, que muitas vezes para nós é invisível e imperceptível, mas Ele cuida de nós a cada momento. Deus, nós agradecemos, ó Deus, o teu cuidado. Nós agradecemos, ó Deus, que a despeito dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor tem olhado por nós, tem se movido em nosso favor. Ó Deus, e as lutas que nós temos passado, nós podemos sentir a presença do Senhor. Nós não queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos livre dessas coisas, mas que esteja conosco. Se o Senhor for conosco, qualquer que seja a dificuldade, nós vamos poder experimentar o agir do Senhor, ver a manifestação do teu poder, da tua graça, da tua bondade. Se as dificuldades que enfrentamos hoje é para ter mais intimidade contigo, nós glorificamos ao Senhor por essas dificuldades, seja ela enfermidade, seja ela falta de emprego, seja ela problema de relacionamento, não importa, Senhor, qualquer dificuldade que estejamos passando nesse momento, mas se for para que possamos perceber o agir do Senhor, ter mais intimidade contigo, te conhecer melhor, ó Deus, nós glorificamos por isso tudo que tem vindo sobre nossas vidas, e cremos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, porque nós somos um povo escolhido do Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre nós, cuidando de nós, nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém.